Ok. Então, eu preparei hoje para vocês, deixe-me compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá. Todos estão enxergando a minha tela? Perfeito, vi aí o sinalzinho. Então, hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia em geriatria, particularmente sobre a sarcopenia, sobre a perda de massa muscular, como que isso vai afetar no equilíbrio e como que isso vai afetar na funcionalidade. A importância da gente repensar a forma como a gente enxerga o exercício exigido para a terceira idade, né? Que todo mundo tem, geralmente, aquele cuidado. Ah, o fulano já tem mais de 70 anos. Não mexe com isso não, vai deitar. Senta, né? Então, sempre achando que o melhor para uma pessoa idosa é a falta de atividade. Ela sempre está descansando e a gente vai ver que isso aqui é muito complicado e é uma das segundas maiores causas de morte e de perda de função é a sarcopenia, a perda de massa muscular. Então, vamos aqui ao que eu preparei para vocês. Ok. Só para ter certeza, quando eu amplio a tela, vocês conseguem ver? Quando eu ampliei o... Perfeito, tá? Se não estiverem conseguindo ver, por favor, desabilita o microfone e alguém me avisa. Então, olha só, sarcopenia. Aqui a gente tem uma imagem, à minha esquerda, né, acima, de uma senhora utilizando uma bengala, alguém dando suporte para ela andar. Aqui a gente pode observar aquele padrão típico de uma cifose, né, a dificuldade, essa aqui tá até chique, né, que ela tá de salto, normalmente, se ela tá numa bengala, ela não conseguiria usar esse salto, né. E de cá a gente vê um idoso bem musculoso, né? Então, por que que um é capaz e o outro não é capaz? O que que esses músculos podem fazer de diferente na vida desse senhor? E por que que essa senhora está nessa condição de necessitar utilizar a bengala, né? Então, aqui, olha o que que a gente tem. Isso aqui é um corte transversal. Eu não tenho certeza se é uma tomografia, uma ressonância, acho que uma ressonância. À esquerda, a gente tem a idade, isso é um músculo de uma pessoa de 25 anos. Essa parte branca, geralmente, é a parte de gordura, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui no laser point, que eu sou chique. Então, essa parte branca aqui, a gente tem tecido gorduroso. Aqui a gente tem o osso e aqui a gente tem músculo. Olha uma pessoa de 63 anos, a quantidade de gordura, e aqui mesmo, no meio do tecido muscular, a quantidade de gordura infiltrando esse tecido. Então, a gente vê a diferença, 25 anos, aqui a gente tem 63 anos. Observem aqui o pico de massa óssea. Mas, professora, você não estava falando de massa muscular? O que é que tem a ver massa óssea? Tem muita coisa a ver. Até coloquei um videozinho lá no YouTube explicando um pouquinho disso, a importância da atividade física, principalmente para a mulher. Vamos observar aqui, vamos relembrar um pouquinho também. Quando a gente tem a massa óssea, o osteoblasto, né, que vai produzir essa célula, que vai se transformar em osteócito, lá na matriz óssea, a gente tem um pico de massa. E essa produção de célula óssea, ela vai depender da hipertrofia também, do ganho de massa muscular. Através do estímulo de compressão feita pela contração muscular, eu gero um estímulo de produção do osteoblasto. Então, tem tudo a ver. Vamos lá, quem está querendo entrar na nossa aula? Matheus, ok. Vamos voltar. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui a gente tem uma curva para a mulher e a curva para o homem. Olha que na mulher a gente tem dois picos diferentes. A gente tem esse pico aqui, deixa eu pegar meu laser point de novo. A gente tem mais ou menos aqui entre 30 e 40 anos, a gente tem um pico para o homem, tem um pico para a mulher, e olha aqui esse pico acentuado também para a mulher. O que significa isso, professora? Do momento que a gente nasce, a gente está produzindo músculo, a gente está produzindo massa óssea, o metabolismo está bom, estou em fase de crescimento, chegou entre 30 e 40, ainda que você seja atleta, claro que vai ser bem menos, a gente tem esse pico.
que significa isso? Aqui, entre 0 até 30 anos, a gente tem assim, o osteoclasto é aquela célula grande, gigante, que ela vai comer o osteócito e vai causar osteoporose, né? Nessa fase que a gente tem um equilíbrio entre a produção e vocês concordam comigo, no crescimento do osso, o osteoclasto, ele também é importante. Então, eu vou tendo, aí ele vai remodelando o osso, não tem a diáfise do osso longo, tem a epífise, ele vai remodelando e o osso vai crescendo. Então, até aqui eu tenho um certo equilíbrio. Quando chega aqui, esse equilíbrio ele vai ser quebrado. Então, eu começo a ter uma redução de produção de massa óssea, tanto no homem quanto na mulher. Já aqui, a partir dos 60 anos, vai entrar a questão da menopausa, né? Então, a menopausa, o estrogênio, ele está intimamente ligado com a produção do osteoblasto, ele está ligado com a melhora da massa muscular. Então, a gente tem esses dois picos aqui. Então, entre 30 e 40 anos. Então, às vezes, a gente já tem nessa faixa etária aqui, principalmente considerando condições ambientais. A pessoa fica muito tempo sentada, não pratica atividade física, então, ela pode ser que quando ela chegar aos 30 anos, ela já vai estar com processo de osteoporose. E Mariana, muito bem. Então, aqui, a gente precisa, principalmente nós mulheres que temos o segundo pico. A pessoa não gosta desse negócio de musculação, não gosta de fazer exercício, não. Mas o que você vai gostar mais? Com o andador, com a cadeira de roda ou com a bengala? Você também pode escolher, né? O livre-arbítrio, né? E eu prefiro chegar aos 100 anos, subir no Everest, igual aqueles velhão lá do Japão. Essa é a minha meta, mas cada um pode escolher. O que é a sarcopenia, então? Então, é uma palavra que vem do grego, sarx, que é carne, né, que é o músculo, e penia, que é a perda. Então, a perda da massa muscular. Então, a sarcopenia é esse processo dessa perda de massa muscular relacionada com o envelhecimento. Ela é mais relacionada com o envelhecimento, mas ela também pode acontecer em indivíduos mais jovens. A perda da força e da função muscular, a prevalência dela em indivíduos entre 60 e 70 anos de idade vai variar de 5 a 13%. Entre os idosos com idade superior a 80 anos, a prevalência pode variar de 11 a 50%. Então, acomete atualmente cerca de 50 milhões de pessoas no mundo e afetará mais de 200 milhões nos próximos 40 anos. Eu vou e mostrando para vocês ao longo do tempo, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, quando eu vejo vídeos ou mesmo vejo ações em estágio dos alunos, continuar tratando o idoso com exercício passivo, só com amplitude de movimento passiva, e é muito grave isso daqui. A sarcopenia, a gente deveria ter campanha todo ano sobre isso, igual a gente tem campanha sobre câncer, né, de mama, outros cânceres, porque já vou mostrar para vocês, um idoso com sarcopenia, uma queda para ele pode ser fatal. Quando a gente fala de equilíbrio, não tem como eu simplesmente começar a passar exercícios de equilíbrio para esse idoso, como a gente viu na última aula, se ele não tiver massa muscular, se ele não tiver aqueles pré-requisitos, né? Então, a perda da massa muscular, ela tem que ser observada desde o nascimento do indivíduo, né? Aí eu chamo atenção para aqueles que têm filhos também, né? Não é só, em alguns países, eles têm esse acompanhamento na atividade física deles, lá na disciplina, né, de educação física. Então, eles têm esse acompanho pelo peso. Então, como que a gente pode acompanhar a massa muscular? Eu vou falar disso mais para frente, de várias possibilidades. Uma delas é a bioimpedância. A gente pode também acompanhar com a fita métrica, mas não é fidedigno. O melhor é a bioimpedância, que eu consigo ver a composição corporal da pessoa. Hoje em dia, muitos nutrólogos têm utilizado e feito mais cedo com crianças. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso. Uma menina de 10 anos de idade, que desde os 3 tomava muita vacina para alergia, muita medicação, muito corticoide, e aí desenvolveu uma sinusite grave e nada curava essa menina. A mãe levou, depois de tanto tentar, por último, um otorrino queria fazer raspagem, levou no nutrólogo,
porque nada melhorava, nem as vacinas, nem nada. Descobriu que essa menina estava com uma massa muscular muito baixa. O que afeta isso? O sistema imunológico. E, na verdade, ela tinha intolerâncias à frutose e a outros alimentos que geravam refluxo e gerava toda a confusão da sinusite, e foi só com 11, 12 anos essa menina teve que ir para musculação, não teve outro jeito, porque passou muito tempo da infância sentada, assistindo televisão, que hoje é uma realidade da maioria das crianças, né? A gente vê por aí, às vezes, a dificuldade familiar, não estou fazendo nenhum julgamento, mas é uma realidade que a gente enfrenta na nossa sociedade atual. As pessoas cada vez mais atarefadas, e uma forma de fazer o menino ficar quieto é dar um tablet para ele. Quando eu era criança, minha mamãe abria a porta da cozinha e vai brincar lá no pé de goiaba, né? Então a gente morava em casa com quintal gigante, que a gente até fazia casa na árvore, e não é a realidade hoje. Então, a gente precisa acompanhar a perda da massa muscular desde o nascimento. A mulherada também, no período que vem a menarca, não é só a menopausa, a menarca também. Como que está o comportamento desse adolescente? Está ficando muito sentado, está só indo para a escola? Hoje em dia o povo não brinca na rua como brincava antigamente. Tudo isso é importante para desenvolver massa muscular. Subir numa árvore, correr, brincar de bola na rua, brincar de futebol. Aí a gente já vai entrar nas diferenças entre homens e mulheres, né? O que tem a ver a testosterona, o que tem a ver o estrogênio, mas de uma forma geral, os meninos, alguns ainda se salvam, que ainda brincam de futebol na rua, alguma coisa assim. Hoje tem um interesse maior das meninas pelo futebol também, ou por brincadeiras assim, mas é uma realidade, então eu chamo a atenção para quem tem filho, observe a massa muscular, já vou falar sobre a vitamina D, as crianças não brincam no sol mais, tudo isso vai afetar massa muscular. O músculo precisa de vitamina D. Então, e a inatividade, quanto menos massa muscular eu tenho, menos resistente ao meu sistema imunológico. Aí surge uma série de complicações. Então, só para falar para vocês que a perda de massa muscular não é só no idoso, né? Às vezes, você aí que está com seus 20 e poucos anos, talvez, não sei, se fizer uma bioimpedância, vai ser colocada de imediato na porta da academia, amarrada lá dentro, e vão te deixar lá 2 meses, para depois voltar. Então, assim, a gente precisa acompanhar, isso é sério, tá, pessoal? Tem gente que tem vários problemas, sistema imunológico, e acha que é outra coisa, e às vezes pode ser a massa muscular que está baixa. Então, a gente tem estudos epidemiológicos mostrando a associação entre o baixo peso ao nascer e a menor força de preensão palmar ao envelhecer. Então, aquela curva lá, aquele pico, até os 30, 35 anos, é muito importante se manter ativo nesse período, né? Para você não chegar nessa fase em que você vai ter o pico e não ser uma pessoa que faz alguma atividade, que vai ser mais difícil ainda para você recuperar. Então, indivíduos que atingem picos de massa muscular mais baixo na fase jovem têm maior probabilidade de apresentar sarcopenia, fragilidade, incapacidade à medida que a idade vai avançar. Então, é por isso que é importante estar sempre orientando a criança, um adolescente, à prática de qualquer atividade física. O pico de massa muscular de indivíduo saudável, ele vai ocorrer por volta dos 25 anos de idade, tem essas variações entre autores. Isso aí, Luzandra, força, pega aquele galão de água de 5 quilos, faz uns agachamentos, é isso aí. Gostei de ver. Então, entre os 50 e 80 anos de idade, ocorre a maior perda de massa muscular. Eu mostrei aquele gráfico para vocês verem, mas a gente tem, eu estou utilizando como referência nessa aula de hoje, um livro de um fisioterapeuta de geriatria. Então, ele traz alguns dados interessantes do porquê que você pensa assim, nossa, mas 2 anos atrás eu fui em tal lugar e vi o seu fulano, ele estava com 70 e poucos anos, nossa, agora tem 5 anos que eu não vou lá, voltei, achei tão acabado, tão assim, então tem outros picos de massa que vão acontecendo com o avançar da idade, né? E chama a atenção que vários livros de gerontologia de geriatria anunciam a sarcopenia como uma nova síndrome geriátrica, ela deveria ser tratada como uma síndrome geriátrica, né? Então, a incapacidade, a dependência do idoso, a institucionalização dele ter que ir para uma casa especializada que cuida de idosos, e a morte são desfechos comuns das síndromes geriátricas, né? A gente tem o delírio também, incontinência,
queda, imobilidade são exemplos. E olha que, a não ser o delírio, que eu ainda não sei, que entra aqui dentro, gente, me fugiu a palavra, além do Alzheimer, as demências senis, né? Incontinência, queda, imobilidade, tudo o fisioterapeuta pode e deve trabalhar com isso, né? Então, diversos autores têm proposto a inclusão da sarcopenia como síndrome geriátrica, pois isso facilitaria a abordagem clínica e terapêutica dessa condição. Aí eu te pergunto, a gente hoje não tem uma inversão da nossa pirâmide populacional, tem nascido menos crianças e as pessoas têm vivido mais do que na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, é uma realidade. A fisioterapia não tem mercado, a fisioterapia está saturada. Engano de quem fala isso, né? Então, os bons e os excelentes, eles vão ter o seu espaço no mercado, e a gente tem um público que precisa muito de fisioterapia, que é esse público, não só esse, mas esse é um público que cada vez vai crescer mais. Vários países, por isso que tem tanto processo de imigração para países que já têm um grupo grande de idosos, Canadá, Austrália, outros países que têm essa chamativa, né, eles buscam fisioterapia do mundo inteiro, porque eles realmente precisam, eles têm muitas pessoas acima de 70 anos. Fatores que justificariam a inclusão da sarcopenia como uma síndrome geriátrica, né? Então, tem uma elevada prevalência dessa perda de massa muscular na população idosa, a gente tem múltiplos fatores etiológicos, né? Desde uma predisposição genética, uma falta de atividade física, desde uma alteração de hormônios, paratormônio, testosterona, estrogênio, vários outros fatores. Diminuição da ingesta alimentar, o idoso, ele tem essa propensão a perder o apetite, estilo de vida sedentário, as alterações hormonais, doenças crônicas, né, as osteoartroses, joelho, mão, punho, tornozelo, prejuízo nas atividades instrumentais de vida diária, aumento do risco de quedas e fraturas que levam à morte, né, perda da independência e aumento do risco de morte. Então, qual que é a causa da sarcopenia? Então, ela tem causas variadas. Pode ser desde a falta de atividade física, uma baixa ingestão calórica e de proteína, modificações hormonais, alterações do nível de citocina, que eu vou falar lá na frente, alterações do remodelamento do tecido muscular, perda de neurônios motores alfa, alterações no recrutamento de células musculares, apoptose, e fatores genéticos podem ter um papel importante na explicação das diferenças entre força e desempenho muscular entre grupos de indivíduos. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático desse livro de geriatria, que ele tem a sarcopenia no centro, e aí a gente tem uma redução de unidade motora, uma redução de fibra muscular, uma redução de célula satélite, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores hormonais, a gente tem uma redução de atividade física e mobilidade, taxa metabólica basal. O que é metabolismo basal? É a quantidade de energia que o seu corpo vai gastar naturalmente para fazer as funções vitais. Você está parado na sua cama, está dormindo, você está respirando, seu coração está batendo, para isso eu preciso gastar energia. Isso a gente chama de metabolismo basal. E ele vai reduzindo com a passada da idade. É aquele negócio, quer ver? Nossa, professora, mas quando eu tinha 15, 16 anos, eu comia igual um peão de obra, que esse prato com feijão chega rolava, assim, não engordava nada, era mais magro. Agora que eu tô com 25, com 30, meu Deus do céu, eu como um pouquinho e já tenho dificuldade de perder peso. Isso é em decorrência também, entre outros fatores, da redução do metabolismo basal. Como que a gente faz esse exame? Com a bioimpedância também. Então, a bioimpedância, ela vai me dar o resultado da minha composição de água, composição de massa óssea, de massa muscular. Tem nutricionistas que utilizam para saber se a pessoa está retendo líquido também. E ela vai me dar o metabolismo basal. Ela vai me dar quanto que é esse metabolismo basal. Quanto mais músculo eu tenho no corpo, mais aumenta o metabolismo basal. Quanto menos músculo e mais gordura, menor é esse metabolismo basal. Então, qual que é a importância da atividade física?
Então, as atividades aeróbicas, como caminhar, correr, pedalar, nadar, vão aumentar o consumo máximo de oxigênio, melhora a adaptação neuromuscular e a função muscular, e estão associadas à diminuição da morbidade e da mortalidade nessa população. Então, é muito importante incentivar os idosos a estarem se movimentando, é importante que o fisioterapeuta, ele passe, e você também, quando você chegar no estágio, por exemplo, está lá na atenção básica, ou foi para alguma instituição, né, de idosos, é importante estar esclarecendo, estar educando esse público da importância que essa atividade física tem para ele, no presente e no futuro. Então, os exercícios aeróbicos, eles não contribuem para a hipertrofia muscular, nem para os exercícios de resistência. É importante ter ciência disso daqui, tá, pessoal? Quem está entrando fisioterapia, fisioterapia? Quem que é esse? É um espião russo? Quem é você, fisioterapia, fisioterapia, que está entrando para nos espionar? Se você for um espião russo com vírus, pode ir embora. Então, olha só aqui. Eu sei, por que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui? Tem estagiário de fisioterapia e tem fisioterapeuta que acha que reabilitar idoso é só mandar ele caminhar, é só mandar ele pedalar ou mandar ele nadar. Então, o aeróbico, ele não vai contribuir para a hipertrofia, nem para exercício de resistência, mas ele estimula a síntese da proteína e vai ativar células satélites, que vai ajudar nessa melhora da hipertrofia. Então, é como se fosse um conjunto. Eu preciso do aeróbico para ajudar nessa síntese de proteína, mas sem a carga, sem o exercício resistido, eu não vou ter aquilo que eu mostrei lá no primeiro slide, aquela porcentagem de músculo dentro da região. Se eu quero diminuir aquele músculo, beleza, aqui, ó, exercício aeróbico, ele vai reduzir massa gordurosa, a gordura dentro do músculo e melhora a função e aumenta o metabolismo, perfeito. Mas se eu preciso de mais músculo para esse idoso, eu preciso do exercício com carga, então tem que ficar ciente disso. Não é, pessoal, que eu quero reforçar aqui, pegar um idoso que está institucionalizado, ou que ainda faz atividade ativa, mas não tem resistência nenhuma, não é tacar uma carga alta nele, mas é respeitar os princípios do exercício resistido que a gente viu, e a sobrecarga é uma delas, que a gente precisa respeitar. Então, os exercícios com cargas para a terceira idade. Eu, uma vez, estava até, vamos ver, se for o espião, eu já estou de olho em você. Não, é Iracema. Ai, meu Deus, alguém espirrou perto de mim, traz álcool gel, ui. Foi meu marido. Não espirra perto de mim, por favor. Então, aqui, os exercícios com carga, né? Então, o que eles vão ajudar, principalmente nessa... Eu, uma vez, estava fazendo uma entrevista numa rádio, falando exatamente sobre isso. E alguém me perguntou, mas e para alguém da minha idade, eu tenho 65 anos, eu nunca fiz atividade, eu fui sedentário uma vida inteira, vai adiantar eu começar a fazer isso agora? Eu acho uma pergunta muito interessante. E aí eu respondi, claro, porque o músculo, ele tem propriedades da contratividade, da elasticidade, da excitabilidade, a gente só perde essas propriedades quando a gente morre, apesar de eu ter um número menor de sarcômero, então, qualquer hora, agora é a hora de começar, com responsabilidade, eu sabendo quais são os princípios, eu sei calcular a repetição máxima, como que calculo a repetição máxima, qual que é a condição desse paciente, qual que é a porcentagem do RM que eu vou utilizar, qual que é o tempo de repouso, eu tenho que utilizar o princípio da sobrecarga, se ele está bem adaptado, está tranquilo, está lá fazendo exercício, nem suando, tá, não tem nada de difícil para ele, eu preciso aumentar essa carga se eu quiser hipertrofia. Então, sabendo de todos esses princípios, sempre é hora de começar a fazer exercício com carga, tá? Então, esse exercício com carga, ele vai melhorar significativamente com o treino de exercício resistido, mesmo quando realizado por idosos frágeis, tá? Então, nunca quero ver nenhum de vocês em estágio ou atenção básica em um lugar, pegando um idoso que não tem restrição de articulação, que consegue fazer uma atividade sozinho,
Você pôr ele deitado e ficar fazendo o show da Xuxa com ele, pega, estica e puxa. Se eu ver um negócio desse, eu vou lá puxar a sua orelha, tá? Ele consegue fazer sozinho o exercício por ele mesmo. Ele não tá com dor, sem restrição, ele não precisa de ajuda. Vamos tacar a carga nesse velhinho, vamos fazer ele. Pode ser nas canelas, pode ser, pode dar nas canelas. E dou mesmo, ó. Não posso ter pena mesmo, não. Taca a carga nesse velhinho, tá? Então, se você fizer uma avaliação, que é o que vocês vão fazer quando vocês estiverem no estágio, completa. Você vai coletar todos os dados dele, ver se ele tem escoliose, se ele tem hérnia de disco, saber o que você vai poder fazer, o que você não vai poder fazer, tudo bonitinho. Se ele é cardíaco, se ele usa marca-passo ou não, ensinar a manobra de valsalvo, como que usa a respiração durante o treino resistido, sem problema. Monitora esse senhor, afere a pressão sanguínea quando chegar, a pressão arterial, afere depois, durante, se você vê que os sinais de fadiga estão exagerados, para, mas taca cargo nesse velhinho, gente. Vamos fazer esse corpo ficar musculoso. Eu preciso de músculo, só resistência à fadiga, só flexibilidade, não adianta. Sem músculo também não tem movimento. Beleza? Nada de show da Xuxa com os veinhos. Vamos pôr eles, brincadeira, não no funcional. Mas se eles aguentar, por que não, né? Taca ele para empurrar um caminhão bem grandão. Brincadeira. Uma coisa que é muito complicada na terceira idade com o indivíduo idoso, né? Eles têm uma redução, principalmente, da sensação das papilas gustativas. Então, eles começam a ter alterações na audição e começam a sentir menos necessidade de comer. Então, de uma forma geral, a gente tem isso acontecendo com o idoso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente tem uma baixa ingestão calórica e de proteína também. Não sei se vocês já observaram, quem tem seu avô ou avó vivo ou algum vizinho, alguns idosos começam com o negócio, sabe o que é? Eu não gosto mais de comer carne. Tudo bem, não comer carne, tem muita gente vegana, vegetariana, que consome proteína de outra maneira, que não tem problema nenhum. Mas será que alguém está acompanhando isso com essa pessoa? Não está consumindo carne de jeito nenhum, enjoei, não gosto mais de carne, não gosto. Mas e outras proteínas? Uma lentilha, uma outra coisa? O que ele está consumindo? Então, geralmente, esse é um problema que acontece muito com o paciente geriátrico, né? Então, a taxa de síntese de proteína muscular sofre uma redução de cerca de 30% no idoso. Já é normal isso acontecer. Fatores nutricionais, doenças e inatividade são os principais fatores responsáveis por essa redução. Quanto menos energia eu gasto, teoricamente, menos fome eu sinto, né? Mas, professor, nesse confinamento, o que era para 15 dias que eu comprei no supermercado, eu comi em 2. Sim, te entendo, não te julgo, quem nunca, né? Mas com o idoso, acontece sim, quanto menos energia ele gasta, às vezes, sabe, já viu aqueles idosos que não dorme bem, e ele tem que levantar 4 horas da manhã, andar para lá e para cá, e tem uns que ficam sentados o tempo inteiro na cadeira de fio, na porta da casa, então ele não vai sentir fome, ele não vai sentir fome. CrossFit nos idosos, é a nossa próxima campanha, carga nos velhinhos. Então, a maioria dos estudos reconhece que a ingesta proteica nos idosos deva superar a quantidade recomendada, né? 0,8 gramas por quilo, né? Por quilo. Então, para que se evite a perda de massa muscular. Será que tem idoso que não come nada, nada? Eu tinha uma tia-avó que ela só queria ficar comendo verdura cozida na água, sem mais nada. E as modificações hormonais? O que a gente tem aqui? Então, quando o indivíduo ele tem uma perda de massa muscular, isso pode ser acompanhado com aumento progressivo da gordura corporal total. A gente viu lá naquela primeira imagem lá, o músculo, né, no corte transversal, como que estava de gordura. Então, isso pode acontecer, essa progressão dessa gordura e da gordura dentro da célula, e isso está associado ao risco elevado de resistência à insulina, que é aquele tipo de diabetes, né, que a pessoa, se ela perdesse um pouquinho de massa gordurosa, de gordura corporal, ela conseguiria melhorar essa relação com a insulina. O aumento dos níveis de insulina após ingestão de glicose e aminoácidos resulta em menor taxa de síntese proteica,
quando comparado aos jovens, né? Então, se no nosso normal, hoje em dia, o que a nutrição tem? Aquelas dicas, né? Vai consumir um carboidrato, consome junto com uma proteína, um queijo, ou uma fibra, alguma coisa assim. Mas o que está acontecendo com esse idoso, né? Então, ele está inativo, ele está com uma baixa ingesta calórica e uma baixa ingesta proteica, então isso vai acabar ocasionando problemas com a insulina, isso é importante. É importante a gente conhecer isso para o processo de educação deles, quando você estiver lá no estágio, estou indo lá para o programa de saúde da família, para a comunidade e tal, vamos fazer uma palestra primeiro, orientando essa população da importância da atividade física, que isso vai influenciar no sistema imunológico, porque eles morrem de medo, né, negócio de diabetes, vai influenciar na insulina, a pessoa que não é diabética, ela pode se tornar diabética, então é muito importante a gente fazer esse processo educativo com esse paciente, com esse público, né. O estrogênio. Esse livro, ele fala que estudos sugerem que o estrogênio previne a perda de massa muscular, e já no livro de histologia básica, ele fala que o estrogênio, ele está muito relacionado com a produção do osteoblasto, que é um dos fatores que leva a maior taxa de osteoporose. Então, quando a mulher, ela faz a reposição hormonal, ela faz uma atividade de impacto como a musculação, ela tem uma melhora significativa dessa osteoporose. O autor desse livro de geriatria, ele fala que nenhum dos ensaios clínicos recentes relata o aumento da massa muscular após terapia de reposição hormonal. Já tem estudos mais recentes. Então, o estrogênio associado a exercícios de resistência não produziu efeito de aumento da massa ou força muscular nos trabalhos publicados até o momento. Mas sabe-se, e tem vários autores já falando, com relação à osteoporose. Realmente, ele é extremamente importante para a produção do osteoblasto. E aí a gente tem o tal do hormônio do crescimento e fator de crescimento insulina símile, o IGF-7. Então, tanto o hormônio quanto o fator de crescimento, eles vão diminuir com a idade e estão entre os prováveis contribuintes para o desenvolvimento da sarcopenia. Então, só para a gente entender que tem uma série de fatores que estão relacionados com a sarcopenia, além da falta da atividade física, além da questão da ingesta calórica e da ingesta proteica. Então, a reposição desse hormônio de crescimento vai diminuir a gordura corporal e aumenta a massa magra e melhora o perfil lipídio. O que eu tenho visto acontecer por parte de alguns geriatras? Alguns deles têm começado, quando a sarcopenia é tão grave, eles têm começado a prescrever anabolizantes mais leves, né? Faz-se vários testes do fígado, alguns exames de sangue, para ver se está tudo certinho, e tenta 1 mês, por exemplo. Então, tem que fazer todos esses exames para saber o que precisa repor, o que não precisa repor. E a testosterona, até quem malha hoje em dia sabe da importância. As mulheres que treinam muito tempo, a mulher tem que ter uma porcentagem mínima, mas ela tem que ter uma porcentagem normal de testosterona. Por que os homens têm mais massa muscular do que as mulheres? Por causa da testosterona, né? Então, níveis de testosterona declinam lentamente no homem idoso a uma taxa de 1% ao ano. Estudos sugerem uma relação entre baixo nível de testosterona no idoso e perda de massa, força e função muscular. Quando indicada para indivíduos hipogonádicos ou para idosos com baixos níveis séricos de testosterona, ela aumenta a massa, a força muscular e a síntese proteica. Eu não sei aqui quem de vocês já ouviu falar disso, principalmente quem faz musculação ou acompanhou já com um fisiologista do exercício, algum médico assim. Hoje em dia tem uma testosterona, você faz o exame primeiro, e aí observa que se a sua testosterona enquanto mulher está baixa, eles prescrevem, tem tipo um gel que você passa na pele para você ir conseguindo normalizar, você não vai tomar toda a vida para virar o Hulk, tá, gente? Tem outros, não é à toa que a mulher tem estrogênio e o homem tem testosterona, a menos que seja realmente da sua própria vontade, sem julgamentos, cada um é livre, mas o uso indiscriminado da testosterona sem o acompanhamento, ele pode gerar efeitos adversos. Então, se a professora falou, já sei, menina,
comer testosterona agora, eu vou passar na cabeça, no corpo, e vou beber na água, beber junto com a pinga também, para ver se ajuda. Não faça isso, não é isso que eu estou dizendo. Se você malha e não tem resultado, procura um médico primeiro, de preferência um especialista ou um nutrólogo, talvez ele vai te passar e verificar se os seus níveis hormonais estão todos ok. A vitamina D e o tal do paratormônio. Então, já tem na literatura, né, estudos que evidenciou a associação entre sarcopenia e os baixos níveis de vitamina D. E tem uma coisa também, baixo nível de absorção de cálcio pelo intestino, formação de pedra nos rins. Então, tem que fazer. Muita gente tem deficiência de vitamina D e não sabe. A pessoa, eu vi que tem pedra nos rins, minha família todo mundo tem problema. Será que não é vitamina D? O paratormônio, ele pode modular a função muscular a partir do aumento do cálcio intracelular ou pela indução de uma via pró-inflamatória. Por isso, todos esses hormônios é muito importante a gente checar eles. Então, não só, que nem eu falei, que a sarcopenia, a massa muscular, ela tem que ser verificada do nascimento a uma vida inteira. Então, você que nunca fez, está convidado a fazê-lo assim que tiver a chance. Elevados níveis de citocinas. O que são citocinas? Então, essas citocinas, elas são, o que eu poderia dizer, elas são moléculas pró-inflamatórias que vão aumentar o processo inflamatório no corpo, né? Então, o envelhecimento normal, associado ao aumento gradual e crônico da produção de citocinas pró-inflamatórias. As evidências, o que o autor traz para a gente? O aumento da massa gordurosa, a diminuição dos níveis de hormônios sexuais circulantes decorrentes do envelhecimento colaboram para isso, para esse elevado nível de citocina. Então, no sangue, a citocina ela vai aumentar esse nível de processo inflamatório. Estudos mostram a associação entre alto nível de citocina e proteína C reativa. A proteína C reativa, quando a gente quer testar, por exemplo, a artrite reumatoide ou qualquer processo de reumatismo, a gente faz, é um exame bem básico esse. Então, estudos mostram a associação entre alto nível dessa citocina pró-inflamatória e proteína C reativa e risco elevado para diminuição de força muscular. Tá? Então, isso aí tem que ser verificado também. Então, o tratamento do paciente geriátrico, ele vai envolver esse trabalho conjunto do fisioterapeuta com uma equipe grande, com o médico, com o nutrólogo. Aqui eu tenho uma imagem, acho que ela não está muito boa, de um tecido muscular no microscópio, né? Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, componente. A gente tem bem aqui, ó, uma chamada de célula satélite, né? Então, a gente geralmente encontra ela em músculo maduro. Então, entre sarcolema é a membrana plasmática da célula muscular, do sarcômero, né? Então, a gente encontra essa célula satélite nos músculos maduros entre a lâmina basal e o sarcolema, que é a membrana plasmática do sarcômero. Então, essas células, elas são capazes de se diferenciar e fundir para aumentar o número de fibras musculares existentes e formar novas fibras musculares. E estão envolvidas no crescimento muscular normal, assim como na regeneração após lesão e após doença. Então, aqui é só um nível de curiosidade mesmo. A perda da função muscular. Então, a gente tem uma série de informações importantes. Observem aqui, primeiro, essa imagem aqui, onde eu estou passando, e aqui esse esquema. A gente tem as chamadas fibras rápidas e fibras lentas. O que são as chamadas fibras rápidas? Então, a gente tem aqui, que também são chamadas de fibras tipo 1. Então, eu tenho muitas mitocôndrias e tenho vasos sanguíneos. Então, elas também são chamadas de tipo vermelha, principalmente aeróbica, produção lenta de ATP, que é a energia, né, que o músculo precisa para trabalhar, e demora a sentir fadiga. As fibras tipo 2, né, ou fibras lentas, são brancas, principalmente anaeróbicas, rápida produção de ATP, então vou fadigar mais rápido, e eu tenho poucas mitocôndrias e poucos vasos sanguíneos, por isso que ela tem esse aspecto mais branco. Eu não vou entrar em detalhe com isso aqui, não, que não é importante para vocês agora, vocês vão ver provavelmente isso lá em geriatria, quando vocês forem fazer essa disciplina. Esse aqui está muito ruim, mas eu vou tentar dizendo para vocês. Foi a imagem que eu consegui.
A diferença entre sarcopenia primária e sarcopenia secundária. O que é a sarcopenia primária? Então, ela é uma perda de massa muscular relacionada com a idade, nenhuma outra causa foi identificada além do envelhecimento. Então, quando é isso, é sarcopenia primária. O que é sarcopenia secundária? Ela é relacionada com atividade física, pode resultar de condições como repouso no leito. Até o astronauta, por exemplo, quando ele vai para o espaço, ele volta com sarcopenia. Estilo de vida sedentário ou descondicionamento físico. A sarcopenia secundária também pode ser uma perda de massa muscular relacionada com doença associada a câncer, neoplasia, a doenças inflamatórias, a doenças endócrinas, né, a tireoide, paratormônio, ou a falência grave de órgãos do coração, do pulmão, do fígado, do rim e do cérebro. Também a sarcopenia secundária pode ser relacionada com a nutrição, resultado de baixa ingestão, né, de caloria, de proteína, ou doença gastrointestinal, ou que leva a má absorção dessas proteínas, além de uso de medicamentos que causam anorexia. O que é anorexia? É a perda do apetite, né, então a gente tem que a anorexia, ela é comum em alguns idosos. Então, a sarcopenia, ela também é encontrada em outras síndromes que cursam com grande perda de massa muscular, como foi o que eu disse anteriormente, alguns tipos de tumores, alguns tipos de disfunção de hormônio pode gerar também. E aqui, pessoal, uma coisa grave que a gente encontra, principalmente quando vocês forem para o estágio de vocês, para instituições que recebem idosos ou que cuidam desses idosos, vamos ter assim, para mim, pessoalmente, foi um dos melhores estágios que eu já fiz. Eu sempre tive um carinho muito especial pela geriatria. Eu fui, em Goiás, a gente tinha chamada bolsa universitária, fui bolsista do governo, e a gente tinha que pagar trabalhando, né, então, eu fiz os quatro anos, acho que foi 4 anos, numa instituição de terceira idade, e foi uma experiência sensacional. E eu queria despertar em vocês esse desejo mesmo de cuidar dessas pessoas que estão lá abandonadas. E a caquexia é uma situação muito complexa. O que significa essa caquexia? É uma condição muito ruim. É uma condição clínica, o idoso com doença sistêmica grave, às vezes o idoso com câncer, com insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, pode ser até um enfisema, foi fumante muitos anos, doença renal em estágio terminal, apresenta intensa perda de peso que vai gerar perda de massa muscular também. E olha, é inacreditável, mas eu já ouvi de colegas, assim, na época de estágio, essas coisas, né, aí, o julgamento, né, mas tá com enfisema pulmonar porque fumou demais também, né, aí não queria o quê? Não é hora de julgar, é hora do cuidar. O julgamento fica em quem acredita, quem tem sua religião, para outro momento. O nosso momento é ali de fazer o nosso melhor, o melhor que a gente puder fazer por ele. Por isso que é importante conhecer a indicação, contraindicação de cada exercício, o que é que eu posso fazer, entender dessa articulação, entender desse músculo. Eu preciso, enquanto fisioterapeuta, entender pelo menos um pouco desses níveis hormonais, para que cada hormônio vai fazer, estou fazendo tudo certinho, estou observando que o idoso está alimentando melhor, tem um nutricionista lá na instituição onde eu trabalho, está cuidando dele direitinho, e mesmo se ele não está melhorando, está fadigando muito rápido, então vamos ver esses níveis hormonais, vamos caminhar ele para o especialista. É frequentemente associada à inflamação, à caquexia, né, resistência à insulina, à anorexia, à perda de apetite, né, tem muito idoso que entra em depressão, é abandonado pela família, vai para uma instituição dessa, ele fica extremamente carente. Eu tinha idosos que, se eu deixasse, eles ficavam a tarde inteirinha conversando comigo. Às vezes eu passava do meu horário, ia tomar um cafezinho na casa de um ou de outro, para fazer companhia, porque era complicado. Ou às vezes eu ia de sábado e domingo mesmo para visitar. Então, essa depressão, ela pode gerar essa anorexia também, né? Então, ele vai ter a sarcopenia também. E não adianta, o idoso, ele está andando com o andador ou com a muleta, ele está com dificuldade, ele não levanta o pé, ou eu aprendi a fazer exercícios para equilíbrio, vou trabalhar exercício para equilíbrio, não vai adiantar, gente, se eu não focar nessa massa muscular, nesses detalhes primeiro, entendeu? Ele vai desanimar, ele vai fadigar muito rápido, ou ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir progredir. Muitos indivíduos caquéticos são também sarcopênicos, né, porque estou perdendo peso, não estou sentindo fome, tem uma série de outras condições, é lógico que eu vou perder músculo também.
Todavia, muitos indivíduos sarcopênicos não são considerados caquéticos, essa é a diferença. Todo caquético, ele pode ser sarcopênico, mas nem todo sarcopênico, ele é caquético, é importante saber disso. O que é fragilidade? Então, é uma síndrome biológica de diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e de resistência aos estressores, que resultam em declínios cumulativos em múltiplos sistemas fisiológicos, causando aumento da vulnerabilidade e de eventos adversos como queda, hospitalização, institucionalização e morte. Então, uma série de sistemas que eles vão começar a decair. Lembra que na aula de equilíbrio, a gente falou também com relação à alteração do sistema somatosensorial, dos receptores, da propriocepção, da audição, do labirinto, tudo isso vai alterando. Então, todas essas alterações decorrentes do processo do envelhecimento vão gerar essa fragilidade. Então, muitos idosos frágeis, eles vão se mostrar com sarcopenia, e alguns que são portadores de sarcopenia também são considerados frágeis. Então, é importante a gente observar todos esses detalhes enquanto fisioterapeuta, principalmente se eu estou falando de atenção primária, se eu estou ali na comunidade. O processo de educação, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser permanente, e eu tenho que ter essa noção geral do paciente para poder entender o que não está dando certo, professora, mas eu aprendi tudo bonitinho, eu vi tudinho, quando que eu vou utilizar a ADM ativa, quando eu vou utilizar a ADM passiva, o que eu não posso utilizar no processo inflamatório agudo, como fazer um exercício resistido, eu sei direitinho fazer os exercícios para equilíbrio, mas não está dando certo, eu tentei alterar o período de descanso entre uma repetição de uma série de outra, ainda está com fadiga, mas você vai saber que não é só o saber indicar o exercício correto, mas o saber olhar para essas outras coisas também, a nutrição, os hormônios, uma série de outros fatores também que podem contribuir para a não melhora do paciente. E a gente falou na última aula sobre os medicamentos também, né? Então, tem medicamento, pessoal, que ele vai ter como efeito colateral a perda de massa muscular também. Então, tem que ficar de olho sempre. Por isso que quando vocês estiverem farmacologia, gente, aproveitem o máximo da disciplina. Eu sempre falo, nunca faça avaliação e trate no mesmo dia. É um tempo que você tem para poder estudar o caso do paciente. Às vezes aparece um medicamento. Deixa eu só pegar o controle do ar que está muito frio. Então, às vezes, aparece um medicamento que você não conhece, às vezes o efeito colateral dele é a perda de massa muscular ou até a vertigem, a tontura, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, que é processo de avaliação, isso aqui é importante. Obesidade sarcopênica, o que significa isso? Então, uma condição clínica caracterizada por sarcopenia e obesidade. Como assim? Então, algumas condições como câncer, artrite reumatoide e o próprio envelhecimento, a massa magra é perdida, enquanto a massa gorda pode estar preservada ou mesmo aumentada. Então, pesquisas recentes mostram que mudanças na composição da musculatura também são importantes e infiltração de gordura dentro do músculo diminui a qualidade muscular e o desempenho físico. Tudo aquilo que eu falei lá no início. Diminui o metabolismo basal, aumenta as reações inflamatórias no sistema. Então, é muito importante orientar essa atividade aeróbica que vai ajudar a reduzir a gordura. E a resistência à insulina, né? Quanto mais eu aumentar esse tecido, essa massa gorda, mais eu vou ter a resistência à insulina. É importante estar sempre conscientizando, sempre fazendo o processo educativo, que isso é atenção primária para mim. O tratamento da sarcopenia, então, quais são as intervenções? Então, tem intervenções que são não farmacológicas e farmacológicas, desde a reposição hormonal, ou de uma proteína, ou de uma alteração nutricional. Então, a sarcopenia, ela tem uma causa potencialmente reversível de incapacidade. Se ela for bem acompanhada e detectada, ela pode ser revertida. Pode haver benefícios caso as intervenções sejam realizadas especialmente nos estágios mais precoces, né? Aqui, interessante pra gente, programa de treinamento de exercícios resistivos. Essa é a orientação. Alguém quer falar? Gente, pode falar, tá? Que só eu que falo aqui. E eu vou mandando brasa, ninguém se manifesta. Alguém tem alguma dúvida? Não? O que o autor orienta para
para paciente geriátrico. Foi sem querer, Janaína? Tá perdoada, tá, minha filha? Pode dormir tranquila. Então, aqui, o que o autor orienta para o público geriátrico? Um número de exercícios entre 8 a 10 exercícios. Como assim? Principais músculos, músculos maiores, quadríceps, glúteo, isquiotibiais, peitoral, tórax, bíceps, tríceps, isso que ele quer dizer. Repetições entre 10 a 15 movimentos, recomendado de 2 a 3 séries, mínimo uma série, né, de 10 a 15 repetições, ou entre 2 e 3 séries de 10 a 15 repetições. E ele orienta a iniciar com 30% do RM, né, e aí você vai progredindo para 50% até 80% do RM com esse idoso. Intervalo de 1 a 2 minutos de descanso entre cada série, frequência, no mínimo uma vez por semana, mas o recomendado, põe esse idoso para trabalhar, põe ele 3 vezes por semana. Inicia a primeira semana com 2 vezes, para você entender o comportamento dele, a reação à fadiga, e depois chama e vai progredindo, vai aumentando esse RM, passa para 3 vezes, qualquer coisa. O que a gente viu lá? Se eu aumentei a carga, estou com 30 RM, eu vou passar para 50, eu tenho que diminuir aqui a repetição, né? Se ele estava fazendo 15 repetições, 3 séries de 15, com 30%, eu passei para 50, eu vou diminuir isso aqui, ele não vai fazer 15, né? Não podemos esquecer desses detalhes. Nutrição, a gente já falou um pouquinho. Então, aqui a gente tem a referência, que é o livro de Fisioterapia Geriátrica, a Prática da Assistência do Idoso, do Rebelato, que é o mesmo livro sobre história da fisioterapia que eu sei que vocês devem ter estudado sobre esse livro. E eu deixei, pessoal, para vocês lá na nossa sala,